E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, tudo bem? Vamos lá então, vamos trabalhar agora com alguns conceitos relacionados à parte de linguagem. E aí eu já vou te antecipando algumas coisas, tá? Nós temos aqui alguns conceitos bem tensos, por quê? Porque são conceitos técnicos, então normalmente não é uma parte assim do aluno que daqui a pouco não gosta muito de língua portuguesa, tá? Não é uma coisa que agrada tanto, eu acho extremamente necessária e interessante, porque ela é, digamos assim, a base para que você possa entender todas as outras partes da nossa querida língua portuguesa. Para que você entenda um pouco da parte de morfologia, sintaxe, semântica, tudo isso, é muito importante que você tenha esses conceitos bem estabelecidos. Se você vai fazer uma prova tipo Enem, isso aqui é de extrema importância para você. O Enem cobra e muito essa parte de alguns conceitos relacionados à linguagem. Coisa que, né, algumas outras bancas, por exemplo, banca de concurso já não cobra tanto isso aqui, embora algumas bancas aí cobrem também. Então, né, se você está estudando língua portuguesa e quer estudar com afinco, né, vamos lá, vamos trabalhar essa parte aqui também. Então, vamos para alguns conceitos bem devagarinho para que você possa entender tudo isso aqui. E eu vou trazendo, obviamente, sempre exemplificações mais práticas para que você possa ter uma compreensão sempre melhor. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, vem para cá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de alguns conceitos gerais de linguagem é justamente entender o que é linguagem e diferenciar a linguagem de signo linguístico. Tá? Signo linguístico talvez seja a expressão e o termo aqui mais complicadinho, tá, gente? Por quê? Porque se a gente pegar a definição técnica de signo, eles vão dizer assim, ó, que signo linguístico é um ente físico e intersubjetivo capaz de representar algo que não a si próprio. Olha a viagem! Mas calma que a gente vai colocar tudo isso aqui de uma maneira que você entenda, tá? Antes disso, vamos falar um pouquinho de linguagem? Olha só, o que é a linguagem, pessoal? A linguagem é justamente isso aqui, ó, é um conjunto organizado, então não adianta simplesmente colocar os signos ali e jogar. Não. É um conjunto organizado de signos, tá? Por isso que a gente precisa saber o conceito de signo, para que eu possa entender linguagem. Porque linguagem é justamente esse conjunto organizado de signos, ó, que possibilita justamente a comunicação. Comunicação de quê? De ideias ou sentimentos, tá, gente? Então, olha só, vamos lá, o que é linguagem? É um conjunto organizado de signos, tá, que possibilita a comunicação de ideias e sentimentos. Tranquilo? Mas você percebeu que para eu entender de fato o conceito de linguagem, eu preciso também entender o conceito de signo, né? O que seria um signo linguístico? Depois a gente vai trabalhar bastante com aquela relação entre significado e significante. Se você já ouviu falar nisso, você vai usar isso aqui também, não se preocupe. Primeiro a gente vai trabalhar de uma maneira mais técnica e depois a gente transforma isso aqui, desculpa pessoal, a gente transforma isso aqui numa coisa mais prática e objetiva para você. Então você percebeu que para entender linguagem você também precisa entender signo linguístico, tranquilo? Mas por enquanto fica com isso aqui, ó. Lembra, linguagem é um conjunto organizado de signos que possibilita a comunicação de ideias e ou sentimentos. Aí pensa um pouquinho no teu dia a dia, tá? Me diz uma coisa, você acha que a linguagem, que é esse conjunto organizado de signos, que possibilita a comunicação, né? Possibilita comunicar-se, possibilita expressar ali ideias e sentimentos, você acha que a linguagem ela se manifesta tão somente de uma forma? Vamos lá, eu poderia dizer para você assim, ó, estou triste. Mas eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Você percebeu que de uma certa forma, nesse segundo momento, eu não falei, mas eu fiz um gesto. E esse gesto normalmente indica isso, sim ou não? Indica. Eu estou feliz. Você viu que eu não preciso falar para expressar para você esse sentimento que de fato eu estou feliz? Por que isso? Porque a linguagem ela é um conjunto organizado de signos, não necessariamente verbais. Aí é que tá. Porque a linguagem ela não se manifesta tão somente a partir da fala, pessoal. Tanto é que existe a linguagem verbal e existe a linguagem não verbal. Olha que legal. Tá? Aliás, existem diversas maneiras, né, da gente se comunicar. Existem diversas linguagens. Pode ter a linguagem corporal, que foi o que eu fiz agora mais ou menos. Pode ter a linguagem falada, né, a linguagem escrita. A linguagem cinematográfica, a linguagem pictória, que é aquela de pinturas. E percebam, cada um desses tipos de linguagem tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades.
Por quê? Porque daí a organização, né, desses signos, desses conjuntos de signos, elas vão ter que ser feitas de formas diferentes. Vamos lá, você acha que o pessoal que faz uso da língua brasileira de sinais, né, Libras, as pessoas se comunicam da mesma maneira, tá, que uma pessoa que não precisa fazer uso de Libras para se comunicar? Vamos lá, comparar língua portuguesa e Libras, por exemplo, né? Até já fica a dica, lembra, né? Lembra que no Brasil nós temos 2 idiomas oficiais. 2, as pessoas não lembram disso. 2 são as línguas oficiais do Brasil. A língua portuguesa e a língua brasileira de sinais. Olha que legal, tá? Então, pessoal, olha só, a língua brasileira de sinais também é uma língua, né? Então, e é de uma maneira bem distinta, bem diferente, porque a organização desses signos se dá de forma diferente. Porque para cada linguagem eu vou ter isso aqui, ó, são sistemas com características específicas. Então a linguagem falada vai ser um sistema com características específicas desses conjuntos de signos. A linguagem escrita também vai ser um outro sistema com outras características, tanto é que a gente não fala do mesmo jeito que a gente escreve. Né? Pelo menos não na teoria, são pouquíssimas pessoas, até porque normalmente na escrita a gente faz uso da norma padrão. No linguajar falado, no linguajar coloquial, aquele desprovido de preocupação, não, aí a gente já vai seguir outros padrões, outras coisas bem diferentes. Por quê? Porque justamente, ó, cada língua é um sistema com características específicas. Então, ó, essa organização de signos na escrita vai se dar de uma forma, essa organização de signos na fala vai se dar de outra maneira, essa organização de signos na linguagem corporal vai se dar de outra maneira, e assim vai. Tranquilo? Sem problemas, então? Vamos lá? O que é linguagem? Conjunto organizado de signos, que possibilita o quê? A comunicação e expressar ideias e ou sentimentos. Lembrando que cada uma das linguagens possui características específicas na sua organização. Tranquilo até aqui? Muito bem. Mas para que a gente possa entender ainda melhor, né, o que é linguagem, para ficar não só nessa decoreba, conjunto organizado de signos, opa! O que é o tal do signo? O signo linguístico está aqui, pessoal, olha só. O signo, ele é o átomo. Vamos pensar aqui, né, na questão de química, fazer uma analogia com química. Né? Ele é o átomo, justamente, da nossa linguagem. É o elemento nuclear ali, pessoal. Mas olha só, vamos lá. Olha o conceito de signo linguístico. O conceito clássico, o conceito teórico de signo linguístico diz assim para você, que signo linguístico é um ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Pô, Marx, o cara fumou um boa noite, né? Só pode, né? Pelo amor de Deus. Olha só, ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Calma, gente, vamos por partes. Olha só, por que os linguistas, né, eles definem que o signo linguístico ele é um ente físico? Porque, de fato, ele é um ente físico porque eu posso, pessoal, olha só, eu posso identificar esse signo, tá, com uma relação a partir da natureza. Como assim, Marcos? Uma relação a partir da natureza? Pessoal, a partir de, vamos lá, sensações, sentimentos, tá? Por exemplo, eu consigo visualizar o meu signo linguístico, tá? Eu consigo escutar o meu signo linguístico, eu consigo, né, percebê-lo. Então, percebe, por isso que a gente chama de ente físico, tá? Porque ele é algo que eu consigo sentir a partir da natureza, seja da questão do toque, seja da questão da audição, ou seja, os meus sentidos, eles permitem que eu faça a identificação desse signo linguístico. Olha que coisa legal. Por isso que a gente diz que o signo linguístico ele é um ente físico. Depois eu vou te dar exemplos, fica bem mais fácil, tá? Mas legal, ele é um ente físico intersubjetivo. Por que ele é intersubjetivo, pessoal? Porque, vamos lá, lembra, o signo, ele é o átomo, o elemento nuclear da linguagem, certo? E a linguagem serve para quê? Para possibilitar a comunicação. Muito bem. Então, quando há comunicação, há uma relação entre, no mínimo, o quê? 2 elementos. Eu e você, por exemplo. Estamos nos comunicando aqui, sim ou não? Sim. Mas o que permite essa nossa comunicação? No nosso caso aqui é a língua portuguesa, certo? Eu estou falando, você está ouvindo. Mas percebe que tem alguém aqui, ó, no papel de emissor e tem alguém aí no papel de receptor, sim ou não? Sim. Então, como eu tenho uma relação, ó, entre um emissor e um receptor, o que acontece? Ela é uma relação
intersubjetiva. Por quê? Porque é mais de um sujeito nessa relação linguística. Olha que bacana, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, o emissor, e eu tenho o receptor. Tá? Já viu essa parte de emissor e receptor em algum momento? Né? Se aqui você ainda não viu, você vai ver lá naquela parte de funções da linguagem. Lembra da parte de funções da linguagem? Função fática, né? Conativa ou apelativa, poética, emotiva. Lembra disso? Pois é, a gente vai trabalhar bastante na parte de funções da linguagem com essas relações, né? Emissor, receptor, referente, código, tudo isso vai ser importante. Tranquilo? Então vamos lá. O que é o signo linguístico? O signo é o átomo do quê? Da minha linguagem, que é justamente o que? Um conjunto organizado de signos que permite o quê? O que possibilita o quê, pessoal? A comunicação, né? Ou expressar sentimentos e ideias. Então ele é o elemento nuclear, mas o conceito clássico de signo linguístico diz que signo linguístico é um ente físico. Por quê? Porque eu posso visualizar, eu posso notá-lo, eu posso percebê-lo, eu posso escutar, né? Então ele é um ente físico, ele é intersubjetivo porque relação de mais de um sujeito ali, tá? Capaz de representar algo que não a si próprio. Ali eu só coloquei a si, tá? Mas pode colocar a si próprio, sem problema algum. Marques, essa última parte é viagem, né? Que consegue representar algo que não a si próprio. Gente, olha só. Depois, quando eu estiver falando dos tipos... Como assim, Marques? Tipos? Tem tipos de signos. Ai, Marques, calma, é legal, você vai gostar. Quando eu estiver falando de tipo... Tá? Os tipos de signos, você vai perceber que isso aqui vai ficar muito mais fácil. Porque, de fato, ele é sim algo, tá? Que representa, ele representa algo que não a si próprio. Tá? Então ele é um ente físico intersubjetivo que representa algo que não a si próprio. Só que eu não vou dar spoiler. Essa parte do que representa algo que não a si próprio eu vou deixar para depois, quando eu estiver falando dos tipos de signos, tá? Porque daí eu vou retomar isso aqui e vou mostrar para você que tudo isso aqui tem sentido. Tem sentido chamar ele de ente físico, tem sentido dizer que ele é intersubjetivo e tem sentido, né, dizer que ele representa algo que não a si próprio. Tranquilo? Então olha só, toda linguagem, pessoal, ela vai precisar de um conjunto de signos, que são os elementos nucleares, os átomos da nossa linguagem, que nada mais é que um conjunto organizado de signos, que possibilita a comunicação, ou a expressão, né, sentimentos e ideias. Fechou, pessoal? Primeira parte, eu sei, bem teórica, muitos conceitos, tá? Por isso que eu faço, é intencional essa repetição, para que fique na tua cabeça, mas que a gente possa ir aos pouquinhos fazendo essas linkagens, tá bom? Dando sequência aqui aos nossos conceitos gerais de linguagem. Já vimos então o conceito ali da linguagem e vimos também o conceito de signo, né? Signo linguístico, tá? Depois vamos trabalhar, claro que a gente vai seguir sempre falando de signo, falando de linguagem, falando de língua, fala e assim vai. Vamos lá, pessoal, olha só. Outros conceitos aqui bem importantes, tá? Aquelas relações, então, dos signos ou dimensões que nós chamamos, tá? Dimensões do signo. E aí vem algumas palavrinhas aqui bem importantes, tá? Por exemplo, olha só, a questão da semiologia. O que é a semiologia, tá, pessoal? A semiologia é uma ciência que estuda justamente o entendimento das linguagens, tá? Como é que se dá o processo, como é que se dão as relações ali, né? Então, o entendimento das linguagens, quem estuda isso é uma ciência chamada semiologia, tá? Então, ela vai estudar justamente isso aqui, ó, as maneiras, as formas como, ó, um signo se associa a outro. Ou seja, né, como que formas se associam, elas se combinam com outras formas para formar mais uma forma. Marcos, eu não estou entendendo, está muito viajante. Vamos por partes, olha só. Eu tenho aqui um signo, pessoal, eu falo para ti casa, beleza? Casa é uma coisa, concorda comigo? Muito bem, agora esquece casa, tira a casa da tua cabeça. Tá? Falo agora a palavra verde, verde. Veio algo à tua cabeça? Veio, né? Veio algo à tua cabeça. Beleza. E se eu falasse casa verde? Você concorda comigo que casa é uma coisa? Sim. Que verde é outra? Sim. E que quando eu combino essas duas formas eu estou formando uma terceira coisa? Sim ou não?
Sim, que é a casa verde, que é o que eu fiz aqui, ó. Só que ao invés de colocar verde, eu coloquei vermelho, ó, tá? Casa vermelha. Essa associação, essa relação, essa combinação, pessoal, de um signo linguístico com outro signo para formar um novo signo linguístico, essa relação aqui, ó, a gente chama de relação sintática, tá? Ou dimensão formal do signo, tá? Então, dimensão formal é um termo muito mais técnico, tá? Mas é relação sintática. Por quê? Porque é justamente aquela relação ali entre os termos, né, gente? Uma coisa é casa, outra coisa é verde, outra coisa é casa verde. Tranquilo? Fechou? Uma coisa é homem, outra coisa é bonito, outra coisa é homem bonito. Uma coisa é Marques, outra coisa é milionário. Outra coisa é Marques milionário. Oh, Deus, a gente vai usando esses exemplos em função da lei da atração, né, gente? Para atrair, tá? Então, tá percebendo? Olha só, lei é uma coisa, atração é outra. Lei da atração é uma outra coisa. Então, essas combinações, essas relações entre os signos linguísticos para formar novos signos, tá? Né? É justamente isso que, ó, nós temos aqui nessa parte da semiologia, né? Que é justamente o entendimento das linguagens, como que ela se manifesta, e aí dentro disso nós temos essas combinações, tá? Essas combinações, essas relações, no caso uma relação sintática, é o que a gente chama de dimensão formal, tá? Mas ela também pode se dar não no campo da sintaxe, ela pode se dar no campo da semântica. Ô Marques, o que a semântica vai tratar? Porque tá, tudo bem, aqui é a relação entre os signos, né? Tá? E a semântica, pessoal, ou também chamada de dimensão existencial. Aqui a gente já cuida da questão do sentido. Tá? Semântica, pessoal, sempre que eu falar esse termo para você, semântica, semanticamente, pensa em sentido, significado, é o que ele está querendo dizer com aquilo. É o que se quer dizer, olha que legal. Então a relação semântica é sentido, é significado. Então quando eu falo, ó, casa vermelha, tu pensarias nisso aqui, ó, vamos imaginar, tá aqui a minha casinha, tá aqui a casinha, casa vermelha. Pensaria nisso aqui? Não, né? Por quê? Porque isso aqui é uma casa azul. Não, eu falei casa vermelha. Então o que eu tô querendo dizer? Isso aqui, ó. Ah, agora sim, ó, tá aqui a nossa casinha vermelha. Então, ó, a relação semântica é o que se quer dizer com aquela combinação de elementos. Aí a isso nós damos o nome de relação semântica ou dimensão existencial. Existencial, tá? Tranquilo até aqui? Barbadinha? Marques, eu preciso decorar essas coisas aqui? Sinceramente, pessoal, não, só entende, tá? Só entende. Não precisa sair decorando. Acho pouco provável que eles peçam isso aqui para você em qualquer tipo de prova. Quando for assim, ó, isso aqui cai desse jeito, aí eu vou mostrar para você. Que é claro que nessa parte de linguagem tem muita coisa que cai. No primeiro vídeo nós já vimos algumas coisas, tá? Conceito de linguagem, conceito de signo, isso tu tem que ter na tua cabeça. Agora essa parte de dimensão formal, dimensão existencial, é que de novo, eu quero mais que tu tenhas um entendimento dessa parte. Não fique só decorando um monte de coisa. Tranquilo? Fechou? Muito bem. Ainda, pessoal, nessas relações, para que a gente possa chegar a esse entendimento, né, das linguagens, surge aqui também uma relação que é a seguinte, olha só, tá, mas quando eu pronuncio algo, quando eu falo algo, quando eu escrevo algo, a gente sabe que a gente tem aquela relação intersubjetiva, né, porque é um emissor e um receptor no mínimo. Então eu quero saber, ó, como que aquele enunciado linguístico, ele se relaciona com um enunciador, com quem está recebendo. E qual é a interpretação específica que ele vai ter. Então, essa preocupação, tá, dessa relação entre enunciador e receptor, ou seja, com os sujeitos comunicativos, pessoal, isso aí já é foco daquilo que a gente chama de pragmática, tá? Então, a semiologia ela já pensa num todo ali no entendimento das linguagens. A pragmática, por isso a gente diz, né? A pragmática ela é mais específica, né, gente? Então, ó, ela quer saber uma relação entre os sujeitos comunicativos. Como é que se dá aquela interpretação ali, tá? Então, por exemplo, vamos lá. E olha como vai depender muito de quem está recebendo, de quem está falando e, inclusive, o meio onde tu estás inserido. Onde tu estás inserido, desculpa, saiu onde tu estás inserido, né? Onde tu estás inserido, olha só. Vamos lá, vamos pegar uma frasezinha qualquer, coloca assim pra mim, ó. Está frio aqui. Está frio aqui, pessoal. Vamos imaginar, eu tô numa reunião, numa sala de aula, tá? Estou lá numa sala de aula e, tô sentindo que o ar-condicionado
Tá vamos lá, 12 graus. 12? Temperatura para congelar, né? Aí eu chego para eles e digo assim, ó, pô, está frio aqui, né? Se tu parares para analisar, esse meu enunciado ele pode ter dois sentidos, né? Pode estar de fato frio, muito frio, tá? E aí a pessoa está falando um sentido denotativo, está frio aqui, mas eu também posso trazer uma outra intenção. Eu posso trazer a intenção para a pessoa que está segurando o ar-condicionado fazer o quê? Pô, aumenta um pouquinho a temperatura, sim ou não? Sim, então percebe como, olha só, esse enunciado aqui, pessoal, ele vai ter uma interpretação específica muito a partir do jeito que eu falar e para com quem eu estou falando, né? Porque daqui a pouco, vamos lá, daqui a pouco eu estou andando na rua, 3 graus centígrados, né? Inverno, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, cidade maravilhosa, que tem as 4 estações do ano no mesmo dia, um negócio sensacional. Aí o cara sai ali, tá 16 graus na rua, daqui a pouco, pum, 3 graus, nossa. Aí eu penso comigo, tô sozinho, eu penso, está frio aqui. Agora o que eu quero? Que alguém aperte o botão e aumente a temperatura? Não, é simplesmente está frio. Tá entendendo? Então percebe que, olha só, vai depender muito do emissor, vai depender do receptor e vai depender do meio onde tu estás inserido. Tranquilo? Então esses são os conceitos que a gente ia trabalhar agora, né? Só para que tu entenda, né? O que é semiologia, né? O que é pragmática, se isso aqui aparecer para você na sua, né? Na sua prova, acho pouco provável aparecer com essas nomenclaturas, né, pessoal? A não ser que, de novo, você vai fazer um concurso aí, um concurso público para ser professor de língua portuguesa em alguma prefeitura, tá? Ou no estado, algo do gênero, aí pode aparecer, com certeza, tá? Caso contrário, eu acho pouco provável. Agora, que é interessante que você entenda isso aqui sim, porque isso aqui é a base para que você possa ter outros entendimentos nessa parte de linguagens. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Não pare os teus estudos. Te espero lá. Tchau, tchau. Bom, pessoal, seguindo então aqui as nossas explicações, a nossa aula aqui acerca dessa parte de linguagens, então algumas introduções, né, algumas palavrinhas importantes e algumas definições aqui pra gente. Então, vamos lá agora para o item C, vamos falar um pouquinho do código. O código, pessoal, de uma maneira bem prática e objetiva, tá? Tu até podes pensar, sem problema algum, que o código seria a mesma coisa que a linguagem. Porque nós vimos que linguagem é um conjunto organizado de signos que possibilita, né, o que, pessoal? A comunicação. Lembra? A comunicação, expressar sentimento, né, e assim vai. Bom, só que o que acontece? Olha só. O código, para muitos gramáticos, para muitos linguistas, código seria a mesma coisa que linguagem, tá? A gente vai trabalhar com uma pequena diferença, tá? Na verdade, a gente vai pensar assim, ó, o que é o código? O código, ele é um conjunto de signos organizados, aqui é a mesma coisa que a linguagem, né? Só que ele tem, ó, como finalidade principal transmitir uma mensagem, tá? Então aí é que tá, ó. O foco, digamos aqui, ó, na parte do código é justamente a mensagem. Não é à toa que lá na parte de funções da linguagem, um dos elementos que aparecem ali, né, numa relação linguística, lembra lá na parte de funções da linguagem, quais são os elementos que nós temos? Nós temos o emissor, nós temos o receptor, nós temos o código. Pois é, então ali a gente vai tratar por código, tá, pessoal? Então lembra disso, ó, código é um conjunto de signos também organizados, né, a fim de se estabelecer, de se transmitir uma mensagem, tá? Aqui eu coloquei para você, isso aqui é só uma verborragia básica, tá, pessoal? Só para que você lembre que a palavra código vem de codex, né, codex, tá? Que é lá do latim, né? E aí codex no latim significa escrito, registrado ou ainda livro, né? Pode significar qualquer uma dessas palavrinhas. No caso aqui pra gente seria muito mais a ideia do escrito, se bem que, né? Daí tu vai partir do pressuposto que é tão somente a questão visual, mas não o é. Tá? Então, ó, lembra que código, um conceito bem parecido com linguagem, vem de codex, significa escrito, registrado ou livro, mas a definição tá bem parecidinha com a definição de linguagem, um conjunto de signos organizados a fim de se transmitir uma mensagem, tá? Esse é o foco do código. E aí, pessoal, olha só para que vocês tenham uma ideia, tá? Antigamente, o que a gente tinha? Ó, quando surge a escrita ela surge por quê? Porque a gente tinha tão somente aquela comunicação, aquele código estabelecido, mas a partir do campo sonoro. Aí, o que se decidiu fazer? Não, né? Então, vamos transformar isso aqui nisso aqui. Então, vamos ver um jeito de se passar isso que a gente transmite através da oralidade, através do som, né? Fonologicamente falando,
vamos transformar isso aqui para o campo visual. Então a escrita nada mais é que isso, né? Um conjunto organizado de signos a fim de atribuir, ó, uma identidade visual àquilo que primeiramente estava num campo tão somente sonoro. Legal, né? Bacana. Não? Legal, sim. Para com isso, tá? Outro exemplo, pessoal, ó, só pra gente fugir, que senão daqui a pouco tu vai achar, ah, então código é igual a escrita. Não, ó, aqui a gente tem um exemplo de código também, tá? Quando tu lê, né, se é que tu leu, né, na verdade eu não sei se tu lesse essa parte ou não, mas vamos lá, né? Quando você, num determinado momento, foi fazer autoescola, e aí você aprendeu ali o Código de Trânsito Nacional, né? O nosso Código de Trânsito, pessoal. E aí o que que acontece? Olha só, tu tens uma linguagem específica ali, sim ou não? Sim, né? Ó, quando tu visualiza isso aqui, o que que tu sabe? Que é proibido dobrar à esquerda, é proibido converter à esquerda. Mas como é que tu sabe se não está escrito? Porque há uma organização, um conjunto organizado de signos a fim de se transmitir essa mensagem. Então percebe que quando a gente fala em código, quando a gente fala em linguagem, mais uma vez, a gente não está falando tão somente de manifestação escrita, a gente está falando de diversas manifestações, desde que esses signos que ali estão estejam de uma maneira organizada. E essa organização vai transmitir mensagem, vai possibilitar a transmissão também ali de sentimentos, né? Vai possibilitar a comunicação e assim vai. Fechou? Beleza? Então aqui bem curtinho, eu só queria falar um pouquinho de código para vocês e no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho agora, vamos voltar no signo, lembra do signo linguístico? Ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Pois é, aí vamos voltar a falar do signo agora, só que agora a gente vai falar de tipo. Lembra que eu te prometi? Né? Lá nos vídeos iniciais eu te prometi, eu disse, olha, vai ter uma hora que eu vou falar de tipo, os tipos ali de signos, e aí vai ficar muito mais fácil para você entender essa parte de ente físico, intersubjetivo, que representa algo que não a si próprio. Então, vamos lá. Bom, pessoal, chegamos então aqui na última parte, né, dessa nossa aula aí de conceitos iniciais sobre linguagem. Então, vamos lá, pessoal. Claro, lembrando que no nosso curso aqui depois você vai ver também a parte ainda de funções da linguagem, tá? A parte de figuras de linguagem, vícios de linguagem, né? Todas essas questões serão abordadas aqui no nosso curso, tá, pessoal? Mas vamos lá então, olha só, ainda nos conceitos gerais, chegamos novamente no signo linguístico. Lembra o que era o signo? Signo era um ente físico, intersubjetivo, que representava algo que não a si próprio. Lembra? Pois é. E aí, pessoal, nós chegamos agora nos tipos de signos, tá? Então, por exemplo, olha só, nós temos um tipo de signo que a gente chama de símbolo, que nada mais é, pessoal, que a nossa palavra. A palavrinha. A palavra, ela é um símbolo, tá? Que é um tipo de signo, né? No detalhe, olha só o que nós temos aqui nos exemplos, né? Vamos lá. Dinheiro. Tá? Dinheiro é um signo, pessoal? Sim, por quê? Porque dinheiro é uma palavra e é, portanto, um símbolo que é um tipo de signo, né? Casa também. Mas, Marques, vamos lá, me explica. Tu disse que quando tu me desse os exemplos ia ficar mais fácil de entender essa coisa de ente físico, intersubjetivo, capaz de representar algo que não a si próprio. Legal? Vamos lá? Então, olha só, eu te disse que dinheiro é um símbolo, que é um tipo de signo, certo? Então, vamos lá. Por que ele é um ente físico? Você lembra? Porque são aspectos naturais que me permitem identificar aquilo ali. Por exemplo, né, eu olho ali dinheiro, eu consigo visualizar aquilo ali, sim ou não? Sim, portanto aquilo ali é um ente físico, lembra, né? A gente dizia que era um ente físico porque ele estava relacionado aos sentidos, né? Questões sensoriais, audição, visão, né? A própria questão, né, do olfato e assim vai. Tranquilo? Muito bem, então tu visualizou isso aqui, né? A união daquelas letrinhas ali formando aquela palavra, portanto dinheiro é uma palavra que é um símbolo, que é um tipo de signo. Tranquilo até aqui? Show de bola. Muito bem, mas, vamos lá. Eu disse que ele era um ente físico, intersubjetivo. Por quê? Vamos lá. Nessa relação aqui, eu escrevi dinheiro para você, tá? Eu, emissor, você, receptor. Vamos lá, eu estou falando, de repente, dinheiro. Pá, gurizada, dinheiro. É bom ou não é? É bom, né? Aí, Marcos, mas não é tudo. Eu sei que não é tudo, mas que é bom é. E que ajuda bastante, ajuda. Tem gente que diz que dinheiro não traz felicidade.
Põe pila aqui no meu bolso, vamos ver se eu não fico feliz. Claro que fico, todo mundo fica, tá? Então, olha só, dinheiro, falei com você isso. Então, dinheiro, você entendeu? Sim, você visualizou algo, visualizou. Teve uma relação aqui entre emissor e receptor? Teve. Por isso que o signo, né, é o quê? É um ente físico intersubjetivo. Por quê? Porque eu tenho o emissor e o receptor. Tranquilo? Que representa algo que não a si próprio. Marx, tu disse que essa parte era mais viajante, mas que era fácil de explicar. Sim. Marx, como assim? Dinheiro representa algo que não a si próprio. Pessoal, olha só, pensa um pouquinho. Isso aqui é dinheiro de verdade ou é só uma representação do dinheiro? É só uma representação através de símbolo, né? Através de um símbolo que é a palavra. Porque se aquilo ali de fato fosse dinheiro, a questão da pobreza estava solucionada. Era só desenhar dinheirinho ali, era só escrever a palavra dinheiro, opa, tira, tá aqui. Não, ele representa algo que não a si próprio. Tá entendendo? Olha que legal. Vamos lá, casa. Casa. Falei casa, você entendeu? Entendeu. Pensou em alguma coisa? Pensou. Então você já está utilizando aí suas questões, né, naturais, né? Já está utilizando de repente, né? Está visualizando, está imaginando ali uma casa, mas você está entendendo o que eu estou falando. E você está, obviamente, visualizando aqui a escrita, né? A forma escrita daquela palavra. Muito bem, então ente físico. Intersubjetivo, relação, né? Emissor e receptor. Capaz de representar algo, né? Na verdade não é nem capaz, ela representa algo que não a si próprio. Por quê? Porque olha só, gente, casa, eu tenho uma casa de verdade aqui? Não, aquilo ali é tão somente uma representação, tão somente uma representação, através de um símbolo, que é a palavra, que é um tipo de signo. Porque se aquilo ali de fato fosse uma casa, seria muito fácil, era só pegar aqui, ó, opa, tá aqui. Está solucionado também mais um problema agora, problema de moradia. Né? Seria legal, seria muito bacana se assim fosse, né? Estaríamos resolvendo o problema de milhões de pessoas por aí, principalmente aqui no Brasil. Mas infelizmente não é assim, tá? Isso aqui representa algo que não a si próprio. Tranquilo? Viu como fica mais fácil com os exemplos, pessoal? Então lembra, ó, símbolo, então é um tipo de signo linguístico que nada mais é que a palavra. Bom, depois nós temos os ícones. Bom, o que é o ícone? Também é um tipo de signo, né, pessoal? Mas olha só, barbadinha aqui, ó, são imagens. Imagens, tá? Ou seja, ó, ele te traz uma semelhança com aquele ser representado, tá? Então, se eu te trouxesse esse ícone aqui, ó, esse íconezinho aqui, o que é isso aqui? Uma casa, né? Uma casinha, beleza. Tu viu que eu nem precisei escrever, eu só desenhando ali, eu já te trouxe um signo, né? Que é justamente um ícone, ó, a partir de uma imagem. Vamos lá, vamos trazer para uma outra situação do teu dia a dia. Você utiliza bastante computador? Sim, quando você abre o computador ali, ele aparece na área de trabalho. E a área de trabalho ela é repleta de quê? De ícones. Muito bem. Vamos pegar um exemplo, o ícone do Microsoft Word, né? Microsoft Word. Marcos, eu falo Microsoft Word, tá? Tudo bem, tá? Tentando aportuguesar a palavra, tá? Mas o Microsoft Word, tá, pessoal? O que acontece para eu abrir o programa de fato? Eu tenho que dar 2 cliques naquele ícone. Por quê? Porque aquilo ali não é de fato o programa Microsoft Word. Ele é uma imagem, né, que me leva ao programa para que eu possa utilizá-lo. Isso nós chamamos de ícone. Olha que legal. Então o que é o ícone? Né? É um signo, é um tipo de signo que é um ente físico. Tu consegue visualizar bem, ele é intersubjetivo, por quê? Porque ele precisa, né, do emissor e do receptor, ele precisa ter essa relação, né, tu precisa, no caso ali, daqui a pouco, do computador te mostrar, ó, esse aqui é o íconezinho do Microsoft Word. Eu, receptor, eu estou vendo que aquilo ali é o íconezinho, beleza, então é isso aqui que vai me levar para o Microsoft Word, por isso que ele é intersubjetivo. Capaz, olha, eu estou com capaz, tira esse capaz, até pode falar capaz, a definição normalmente vem o capaz, mas na verdade não precisa, tá? Representa algo que não a si próprio, porque, de novo, aquilo ali não é o Microsoft Word, é só um ícone que o representa, é uma semelhança justamente com o ser que ele quer representar. Tranquilo? Legal, barbado isso, né, pessoal? Agora vamos lá, então. E o terceiro tipo de signo é o índice, tá? Também chamado de indício. Indício. Tá? Só que é um rastro, pessoal. Como assim? Olha só. Deixa um rastro. Marcos, não entendi. Vou te explicar. Pessoal, são signos naturais, tá? Que nos trazem
uma relação sempre de causa e efeito, ou causa e consequência, ou causa e conclusão. Causa e efeito, causa e consequência, causa e conclusão é tudo a mesma coisa, tá? Deixa eu até colocar aqui para você, ó. Causa e efeito, causa e conclusão, causa e consequência. Tudo a mesma parada, tá? Então, quando eu tenho essa relação de causa e efeito, causa e consequência, causa e conclusão, a partir de rastros, a partir de indícios, pessoal, tá? Eu estou diante do chamado índice. Então, vamos lá, olha só. Se eu tenho o seguinte, eu chego na cozinha de casa, e aí me deparo com alguns pratos sujos. Alguns pratos sujos. O que eu posso subentender a partir daquilo ali? O que eu posso subentender a partir daquilo ali? Que alguém comeu alguma coisa, que em algum momento houve comida naquele prato, sim ou não? Sim. Como é que eu sei disso se a comida não está ali? Né? Justamente a partir dos indícios, né? Dos índices, que nada mais são também que tipos de signos. Por quê? Porque eles também são entes físicos, intersubjetivos, capazes de representar algo que não a si próprio. Por quê? Porque na verdade a comida não está ali, mas eu sei, pelo jeito que está o prato, eu sei que alguém comeu, tá? Eu sei que de repente alguém passou com o pé sujo em casa porque tem um monte de pegada. O pé não está ali, o tênis da pessoa não está ali, mas eu sei que alguém passou justamente pelas pegadas e assim vai. Tranquilo? Então esse tipo de signo nós chamamos de índice ou indício. Então lembra, é o rastro. Deixou rastro, opa, deixou rastro. É um tipo de signo? Sim. Que tipo de signo? O índice, também chamado de indício. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos lá, agora sim, o resto é bem mais tranquilo, porque são coisas que vocês, de uma certa forma, já estudaram, tá? Vamos lá, nós falamos que a linguagem, ela pode ser verbal e não verbal. Qual é a linguagem verbal, pessoal? É aquela que se manifesta a partir de palavras. Não é só a falada, tá, gente? Pode ser a falada, pode ser a escrita, tá? Mas é a partir de palavras. E a não verbal? A não verbal é aquela que não faz uso de palavras, tá? Então, justamente, né, naquela organização daqueles signos para se estabelecer uma comunicação ou expressar sentimentos, tá? Não esquece, nessa relação aqui nós não vamos fazer uso de palavras, aí nós temos ali uma linguagem não verbal, mas nós podemos ter também uma linguagem verbal, que é aquela que faz uso de palavras. Tranquilo? Então, bom, palavras ali nem se fala, né, pessoal? Aquela que faz uso de palavras, a falada, a escrita, etc. Muito tranquilo, né? Agora, uma linguagem não verbal, pensa um pouquinho, o que a gente poderia pensar? Aquela que não faz uso de palavras. Tem várias, na verdade, né? Mas vamos lá. Eu gosto muito, pessoal, de pegar esse exemplo, tá? No material que você recebeu, tem essa exemplificação, tá? Justamente nessa parte que eu falo de linguagem ali verbal e não verbal. No exemplo de linguagem não verbal tem uma imagem, algumas imagens de uma empresa de preservativos, chamada, se eu não me engano, Condom Shop. Eu acho que é Condom Shop, tá? Que é justamente, já leva condom no nome, né? Que é camisinha, preservativo, tá? E eles têm, pessoal, vocês devem ter visto aí nas imagens, eles têm, nossa, propagandas maravilhosas, que eles não fazem uso de uma palavrinha ali. Uma palavrinha. Numa delas, que ganha destaque aí, é aquela que tem a cena ali de quatro militares numa zona bélica. Eles estão todos enfileirados ali, né? Todos eles, na verdade, todos não, 3, fortemente armados, equipados, protegidos com capacete, né? Colete à prova de bala, bota e não sei o que, visor. E um deles, pessoal, simplesmente segurando uma arma, né? Segurando uma arma, peladinho. Aí tu olha assim, pô, que propaganda sem noção. Não, muito pelo contrário, tem tudo a ver. Porque o que ele está querendo dizer? Qual é a imagem que ele quer passar? Né? Que ter relação sem preservativo é a mesma coisa que ir para uma zona, né? Uma região bélica sem proteção. Tá? Então é justamente isso que ele quer trazer, né? E percebe, não tem uma palavra ali, né? Na verdade tem depois, na sequência, porque ela também era uma programa, também aparecia em comerciais televisivos, e aí aparecia ali o Don't Be Stupid, né? Que é um negócio bem pesado, mas enfim.
Então, e por favor, eu não estou entrando em nenhum juízo de valor aqui, se deve, não deve, enfim, isso aí é seu, né? Cada um sabe o que faz. Mas, pessoal, para que, olha, que fique claro, olha como é legal essa propaganda em termos de relação de linguagem. Por quê? Porque em nenhum momento ele faz uso da linguagem verbal, só da linguagem não verbal. Tranquilo? Barbadinha? Fechou? Show de bola. Bom, para terminar de vez, pessoal, aí surge a figura do signo linguístico. O que é o signo linguístico? O signo linguístico, pessoal, na verdade não deixa de ser o signo, ele segue sendo o signo, só que ele dá uma importância maior para um tipo de signo, que é o símbolo, que nós já vimos, que nada mais é que a palavra. E aí vem a relação entre essas palavras e que nós daremos o nome de signo linguístico, que é uma relação entre significante e significado. Significado, tá? Significante e significado. Qual é a diferença, tá? Pessoal, pensa assim, ó, tá? De uma maneira bem objetiva, mas tá? De fato que vai ficar bom para você. Significante, som ou imagem, tá? Significante, som ou imagem, tá? Significado é o sentido. Então, olha só, quer ver uma coisa? Fecha os olhos. Fecha os olhos. Falei para você, casa. Veio alguma imagem à sua cabeça? Sim. Por quê? Porque esse som, né, esses elementos fonológicos unidos, o K, o A, o Z, né, mais o A, casa, formando casa, é um significante. Essa relação sonora é um significante que trouxe a você um significado, porque provavelmente na hora que eu falei casa, você imaginou alguma coisa, sim ou não? Sim, pois é. Então eu tenho uma relação entre significante, que nesse caso seria o som, e o significado, que seria a imagem que você visualizou aí na sua cabeça. Tranquilo? Bola, mesma coisa. Você pensou agora numa bola, provavelmente. Você ouviu significante, que gerou um significado. A essa relação entre significante e significado, nós damos o nome de signo linguístico. Tranquilo? Fechou? Relação entre as palavras, os símbolos ali, né, pessoal, que nós vamos utilizar, que pode ser manifestação oral, manifestação escrita. Por último, pessoal, vamos lá então, ó, item G e depois o item H. Bom, pessoal, para terminar, então, aqui concluindo o item G e o item H. Olha só, linguagem, já falamos várias vezes, tá? Só coloquei aqui um novo item pra gente, que é a língua, para que você não confunda, tá, pessoal? Linguagem, a gente viu que é um conjunto organizado de signos, aquela coisa toda, né? A fim de estabelecer a comunicação, enfim. A língua, pessoal, digamos assim, ó, é um organismo vivo. Por que é um organismo vivo? Porque a língua ela vai se modificando com o passar dos tempos. Não é à toa que nós temos variações linguísticas, né? Não é à toa que antigamente a gente acentuava a palavra ideia e hoje a gente não acentua mais. E percebe, eu estou falando de algo que mudou há pouco tempo, né? Poderia buscar coisas assim, né? Muito distantes, né? Tá? Né? Eu poderia pegar lá aquela modificação do você, que começou com você mercê, vós mercê, e assim vai. Então, ó, a língua é um instituto vivo, tá? Ela é um instrumento de comunicação coletiva. Então é isso que eu quero que você tome cuidado. Língua, seja ela falada, seja ela escrita, ela serve como instrumento para um coletivo. Diferente da fala. A fala não. A fala, ela serve para o indivíduo. A fala, ela não é uma coisa homogênea, ela é uma coisa heterogênea. Ela tem diversidade. Por quê? Porque o jeito que eu falo é diferente do jeito que você fala. O jeito que eu falo aqui no Rio Grande do Sul é diferente do jeito que, de repente, você que está no Nordeste está me ouvindo. Então, a fala é individual, mas a língua não. A língua, ela traz uma unidade, ela traz uma homogeneidade. Por quê? Porque ela é um instrumento, tá, de comunicação coletiva. Tá? Seja ela, né, essa língua, seja ela numa forma oral, seja ela numa forma escrita. A manifestação oral ou escrita tanto faz. Ela segue sendo um instrumento de comunicação coletiva. Diferente da fala. A fala é individual. Então toma muito cuidado, tá, pessoal? A língua e linguagem são alguns conceitos que também são parecidos, mas têm suas peculiaridades. Agora sim, terminamos essa primeira parte. Não esquece de ver o exercício comentado que vem aí na sequência, tá? E nos vemos nas demais aulas. Um grande abraço, bons estudos. Fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.